1990, por aí. 86, 89. Faz tempo, hein? Fico feliz de tê-lo aqui. Obrigado, pastor. É uma bênção, é um privilégio muito grande. E eu estou vendo só coisas boas, né? Estava agora eles falando aqui do Cornélio. O Cornélio também trabalhou comigo quando eu estava começando o ministério. Que coisa boa. Ele era jovem da igreja. Você vê, hoje está no Missões. Eu queria que a igreja ficasse em pé. Vocês vão levantar as mãos. Nós estamos vivendo um momento muito bonito entre os pastores. Nós estamos nos reunindo, estamos conversando, estamos orando juntos. Estamos num projeto tremendo de oração, o corpo pastoral desta igreja. Vocês esperam um grande mover do Espírito de Deus. Nós estamos querendo mensagens e que os nossos púlpitos sejam uma invasão do céu na terra. Essa é a nossa busca. Não é só a busca, nós já estamos recebendo isso. Estenda o seu coração agora em oração comigo. Pai, em nome de Jesus, dá-nos uma boa terra nesta noite. Faça com que cada ouvinte seja uma terra trabalhada por Ti, para produzir 100 por 1, 60 por 1. Muda o que tem que ser mudado em nós, mas ensina-nos a ser a terra que recebe a Tua palavra. Precisamos de uma igreja no poder do Teu Espírito, uma igreja no andar do Teu Espírito, uma igreja numa intimidade contigo, uma igreja que cria uma geração com intimidade contigo, e as próximas gerações serão melhores do que a nossa. Por isso, ensina-nos na palavra. Usa o Teu servo no poder do Teu Espírito, para o louvor da Tua glória, na plenitude do Espírito Santo. Usa, reverendo José Antônio, como o Senhor quiser esta noite. Oramos em nome de Jesus. E quem comigo crê diz amém. Amém. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, pastor. Irmãos, podem se sentar. Realmente é uma honra o pastor Silas orar por nós aqui nessa noite. O Silinhas, ele sempre teve esse jeito dele, então quando ele dava aula para nós, eu vou contar uma coisa aqui que a gente nunca sabia quando o Silinhas estava brincando com a gente ou falando sério. Então, a gente costumava brincar com ele. E um dia ele resolveu brincar conosco. E aí ele pegou um por um. Foi interessante. Eu não vou contar o que ele me pegou, mas vou contar quando ele pegou um amigo meu. Um outro dia, um amigo meu tinha o costume, o hábito de imitá-lo. Então, aquilo era uma farra na sala, o reverendo Valdir Reis. E ele costumava imitar o pastor Silas. Então, um dia, o pastor Silas pediu para ele ler um texto. Então, o Valdir começou a ler o texto. Apacentava Moisés, o seu rebanho, etc. E o Valdir lendo ali o rebanho de Jetro, seu sogro. E aí o pastor Silas interrompeu a leitura dele e disse: Valdir, leia com a minha voz, fica muito melhor. Esse é o Silas. Estou muito feliz de estar aqui com a minha esposa Arli. Obrigado, querida, pela sua presença. E eu quero agradecer uma vez mais, primeiro aos nossos pastores, ao pastor João, ao pastor Ricardo, ao pastor Silas, e também ao nosso conselho, pelo carinho e o amor com que vocês estão apoiando e dando suporte à Betânia. Eu quero agradecer muito a vida de vocês. Nós temos chegado até aqui, em primeiro lugar, por causa da graça de Deus, mas em segundo lugar, com toda a certeza, é o apoio que vocês têm nos dado, o apoio que você tem nos dado, o apoio que o conselho dessa igreja tem nos dado ali na Avenida Higienópolis, 1601, no auditório do Eurocenter. Muito obrigado. Nós estamos caminhando devagar, bem devagar, mas estamos felizes. Lá está nascendo uma filha da nossa igreja, a Filadélfia. E eu agradeço de todo o meu coração e conto com a oração de todos os irmãos e irmãs. Amém?
Muito bem. O nosso tema nessa noite é revitalizando a família de geração em geração. Revitalizando a família de geração em geração. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 3 até o 6. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 a 6. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor que transforma, que edifica, que desafia e que nos sustenta e que nos mantém realmente no caminho do Evangelho e da esperança. Nós estamos aí hoje com um filme no mercado, na praça, chamado Paulo, o Apóstolo de Cristo. E eu queria, se vocês me permitem, eu gostaria de indicar que vocês assistissem esse filme. Eu não sei quem aqui já assistiu. Quem já assistiu, por favor, levante sua mão. 1, 2, 3, 4 pessoas já assistiram. Então eu quero sugerir que você leve a sua esposa, leve o seu marido, os seus filhos e assistam. Assistam. Se eu não me engano, a censura é 12 anos. É um filme realmente que vale a pena nós assistirmos e tem tudo a ver com a mensagem desta noite. E eu digo isso pelo seguinte, eu não vou dar um release, pode ficar tranquilo, não vou contar nada do filme, mas eu quero dizer que esse filme nos inspira e traz à nossa memória quantas pessoas sofreram e deram a sua vida pelo Evangelho, e como que nós temos que ser gratos a Deus, porque pessoas que você jamais conheceu, jamais conhecerá, gente anônima, gente que nós não sabemos o nome nem a sua origem, mas mantiveram-se fiel ao Evangelho, levando essa tocha acesa, viva, de geração em geração, e chegou até nós. Nós louvamos a Deus pela vida desse povo. Por isso eu creio que naquele dia, quando nós estivermos juntos com o Senhor na glória, e estivermos diante daquele grande banquete, muitos de nós verão pessoas ali assentados junto com os anciãos e com os seres viventes, e você e eu vamos olhar aquele cenário e vamos perguntar: quem é aquela pessoa? Eu nunca ouvi falar nela, eu nunca ouvi falar nele. Pois é, são as pessoas anônimas que levaram essa chama e pagaram um preço com a própria vida para que esse Evangelho chegasse até nós. O que nós temos, na verdade, é uma herança, é um legado, é a maior herança que alguém poderia receber, o maior legado que alguém poderia receber, o Evangelho do Senhor Jesus, na vida de homens e mulheres simples, pessoas comuns, como eu e você, pessoas ordinárias, como eu e você, pessoas limitadas, sujeitas às mesmas paixões, sujeitas às mesmas lutas, às mesmas dificuldades. São pessoas comuns, como eu e você, que Deus usou no passado para trazer até nós, até hoje, o Evangelho do Senhor Jesus. O texto que nós lemos, o seu pano de fundo, é o ano 66 depois de Cristo.
e Timóteo, um jovem pastor que é discípulo de Paulo. É interessante porque Paulo escreve a sua segunda carta na prisão, a sua segunda e última carta pastoral que ele escreve. Porque Paulo está ali aprisionado pela segunda vez em Roma, não agora naquela casa alugada que foi a sua primeira prisão, não era uma prisão domiciliar, agora ele estava numa fortaleza, agora ele estava preso num calabouço, agora ele estava escondido, oculto, agora ele não podia receber a visita de nenhum dos seus amigos, como era quando ele estava na prisão domiciliar. Agora ele estava no fundo de um calabouço. Eu conversei com um amigo há anos atrás, ele me disse, olha, eu fiz uma viagem a Roma. Eu perguntei, o que mais você gostou em Roma? O que mais te impressionou? Ele me disse, quando eu visitei a possível cela onde ficou o apóstolo Paulo, eu saí daquele lugar e fiquei por alguns minutos lá fora, de 20 a 30 minutos, só pensando como um homem preso, aquele quadradinho úmido, fétido, como que um homem preso ali pôde escrever o que escreveu? Como que um homem preso naquele lugar pôde escrever, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos? Como? E aquele meu amigo pastor ficou impressionado com isso. E é interessante mesmo, porque é de lá que ele escreve essa carta, a última carta que saiu das mãos deste apóstolo, que nós não temos nem certeza se foi ele que escreveu mesmo ou apenas ditou e alguém o escreveu em seu lugar. O fato é que o apóstolo Paulo está aguardando o julgamento, que mal sabia ele que iria levá-lo então ao seu martírio, como ele foi decapitado meses depois. E ele escreve essa carta com pelo menos 2 objetivos, a mais, mas 2 estão bem evidentes. O primeiro é de cunho pessoal, é de ordem pessoal. Ele escreve para Timóteo porque ele quer receber a visita de Timóteo. Veja o versículo 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me de você, noite e dia em minhas orações. É interessante como que ele abre aqui o coração dele, dizendo, olha, eu estou lembrando de você, a minha memória tem muito viva a sua pessoa, e tem uma razão pelo qual ele está falando isso, e essa razão o levou a escrever essa carta como um segundo motivo. O segundo motivo que levou Paulo a escrever essa carta é exatamente para encorajar Timóteo. Sim, porque quando ele requeriu a presença de Timóteo na prisão, foi porque ele, Paulo, tinha sido abandonado por todos. Por todos. Porque aquele era um momento obscuro na vida da igreja. Nero estava, então, com todo o seu ódio sobre a vida da igreja, querendo acabar com a igreja. A igreja nunca sofreu tanto quanto debaixo da mão desse imperador terrível que queria destruir, acabar com os cristãos. Roma, nesse ano de 66, tinha como luminosidade pública o corpo de cristãos. Ele estava queimando os cristãos na rua, porque ele espalhou, ele disse que quem colocou fogo em Roma foram os cristãos. Isso é um blefe, todo mundo sabe disso. Mas ele ilumina Roma com o corpo dos cristãos. Nunca os cristãos estiveram tão ameaçados, nunca foi tão caro, nunca foi tão difícil. Por isso todos os abandonaram. As pessoas tinham medo de visitar Paulo. Medo mesmo. Medo de morrer. Interessante que uma das maiores igrejas presbiterianas do Cairo, no Egito, que tem 10 mil membros, é interessante a consulta que o conselho faz quando recebe alguém para batismo. Quando eles recebem alguém para batismo, na entrevista, eles fazem apenas uma pergunta.
para a pessoa que quer se filiar como membro daquela igreja. E a pergunta é essa: você está pronto e disposto para morrer por Jesus? É só feita uma pergunta, apenas essa pergunta. Você está pronto e disposto a morrer por Jesus? E aí, mediante essa pergunta, eles observam o candidato ou a candidata. Jovem, homem, mulher, senhor, senhora, não importa a idade. Se ele titubear ou ela titubear na resposta, a reação do conselho, daquele conselho, é dizer: aguarde mais um pouco. Não tem pressa, aguarde mais um pouco. Nós queremos que você tenha certeza do passo que você está dando. Não é fácil servir ao Senhor debaixo de opressão, debaixo de grande pressão. Então nós não podemos nem julgar essas pessoas, mas o fato é que Paulo se sentia completamente só. Tito e Tíquico, que eram companheiros dele, agora já o deixaram Roma por causa da missão. Eles tinham que viajar em missão. Então só ficou apenas Lucas ao seu lado. E então ele precisava de companhia. É o que ele diz aqui no versículo 4. Eu desejo muito, muito, muito te ver. Eu quero te ver para que a minha alegria seja completa, diz ele no versículo 4. Eu gostaria que você viesse me ver, viesse estar comigo. A carência de um velho homem, já no final da sua carreira, expressando o seu sentimento mais humano, mais simples. E isso é interessante, é bom a gente ler isso. É bom a gente ler isso sobre essa coluna que foi Paulo. É bom a gente saber que por trás desse homem extraordinário, desse homem incrível, desse homem poderosamente usado por Deus, por trás disso existia um ser humano, um homem carente, de ter alguém que pudesse abraçá-lo, alguém que pudesse lhe dar atenção. É só isso que Paulo quer. É interessante. E o seu segundo motivo é ministerial, é focado na missão. Porque ele, Paulo, sabe, não apenas através de Lucas, mas ele sabe que aquela era uma hora escura para a igreja, era um momento difícil para a igreja. Ele não tinha toda a certeza de como estavam as comunidades cristãs, então ele queria saber como estava aquela da qual Timóteo estava cuidando. Então a preocupação de Paulo era muito genuína. Ele quer encorajar o seu amado filho espiritual, o seu jovem pastor, a guardar e preservar com fé e coragem o evangelho, naquela hora extremamente difícil. E fazendo com isso que Timóteo jamais parasse de pregar a palavra, e se necessário, usar e oferecer a própria vida em missão a favor do evangelho. Esse é o objetivo de Paulo. Por isso que é tão importante para mim e para você lermos as cartas paulinas. Eu sei que às vezes a nossa tentação é ler Isaías. Quem não gosta de ler Isaías? Chamado e conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Ah, que coisa maravilhosa! Navegar sobre Isaías 40, 41, 43, tantos outros textos. Coisa maravilhosa. Quem não ama o livro de Salmos? Abrimos o culto hoje com o Salmo 40. Que coisa tremenda! É maravilhoso ler o livro de Salmos. E por favor, não me interprete mal, mas há pessoas que, se tivesse só o livro de Salmos, eu já ficaria contente. De tanta paixão, de tanto amor, de tanto carinho que há pelo livro de Salmos. Mas eu gostaria de desafiar você a fazer uma viagem pelas cartas paulinas, para você entender o clima, para você perceber como era difícil, para você ter uma percepção mais lúcida do que é ser igreja, do que o Evangelho, a que o Evangelho nos desafia, a que de fato nós somos chamados. Paulo aqui está preocupado com seu filho Timóteo, e ele quer passar a ele do seu melhor. Paulo sabia que estava no fim da sua vida, ele quer passar para o seu filho o melhor. E aqui, quando nós falamos de geração, obviamente, que a nossa concentração nesse mês tem sido a família, mas então estou pedindo permissão a vocês para estender essa questão da família, essa implicação familiar, não apenas dentro de casa,
mas também do ponto de vista do discipulado com quem quer que seja, dentro ou fora de casa, que é o caso de Paulo aqui. Paulo tem Timóteo como seu filho, trata como um filho, com carinho e com amor, instruindo este filho e deixando para Timóteo um legado, um patrimônio, uma herança maravilhosa. A maior herança, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos não são bens materiais. Eu vou repetir. O maior legado, a maior herança que alguém pode deixar para os seus filhos não são os bens materiais. Você pergunta para um homem e para uma mulher por que ele corre o dia inteiro e ela também. Por que estão correndo o dia inteiro? Hora extra, trabalha aqui, trabalha lá, 2, 3 empregos, não tem tempo para ninguém. É sol e lua dentro de casa. E alguém pergunta, o que você está fazendo? A resposta é sempre essa: nós estamos acumulando para os nossos filhos. Nós estamos poupando para os nossos filhos. Alguém, na área da educação infantil, falou uma frase incrível: filhos se educa com metade do dinheiro e dobro do tempo. Quanto eu me arrependo de não ter feito muitas coisas na minha vida em relação aos meus filhos. E aqui quem tem filhos na idade dos meus, 24, 25, 26 anos, nessa faixa etária, sabe do que eu estou falando. Quantas coisas você e eu nos arrependemos. Como é incrível hoje você ver uma criança no colo de alguém. Eu não sei se isso acontece com você, comigo sempre. Eu fico pensando, meu Deus, que saudade, que vontade de, se eu pudesse voltar nesse tempo, para passar algumas coisas. E o incrível é que naquela época, quando as minhas crianças eram pequenininhas, amigos chegavam para mim e diziam, essa fase é maravilhosa. Eu não entendia, na minha imaturidade, na minha juventude. Eu não entendia o que ele estava exatamente dizendo. Hoje é que eu entendo. Hoje é que eu entendo. Mas você não precisa repetir o meu erro. Você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Você tem escolha. Você está ouvindo aqui claramente isso. Não perca o seu tempo acumulando coisas para os seus filhos. Porque vai chegar o dia da partilha. E o dia que chegar, o dia da partilha, não sei se você estará aqui, provavelmente não, mas você não gostaria de estar. Você não gostaria de ver o desdobramento, as consequências, as guerras. Você não gostaria de ver o que vai acontecer quando ficar qualquer coisa para repartir em mais de uma pessoa. Basta apenas uma pessoa para dividir qualquer coisa. De modo que eu e você somos chamados, sim, para deixar não um patrimônio, não herança, não prédios, escrituras, dinheiro não sei aonde, mas muito mais do que isso, nós deixarmos a verdadeira herança que não pode ser roubada, que sempre prospera, que sempre vai fazer a diferença, que é o Evangelho do Senhor Jesus na vida dos nossos filhos, gravadas em letra de fogo no coração de cada um deles. Através, então, dessa proposta, eu gostaria de falar sobre 3 coisas, das quais eu vejo nesse texto, e que são coisas importantes que vieram de geração em geração, passando de pai para filho, e de pai para filho. A primeira coisa é com o próprio autor da carta. Incrivelmente, todo mundo sabe a história de Paulo, sabemos o que ele fez. Poucas menções há sobre os seus pais, mas aqui ele faz uma menção interessante, no versículo 3, eu dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Esse homem, ele recebeu uma herança da sua família, chamada consciência limpa. Uma consciência limpa. Você quer me responder quanto custa ter uma consciência limpa? Quanto isso custa? Quanto vale no mercado uma consciência limpa? O apóstolo Paulo nos diz, ele diz, eu recebi essa herança que os meus antepassados passaram para mim.
a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. E essa é uma coisa maravilhosa que passa para frente, que a gente tem que passar para frente para os nossos filhos, que é essa consciência limpa. E consciência limpa traz uma filha, por consequência natural, chamada paz interior. Paz interior é fruto de consciência limpa. Quanta falta de paz hoje. Quanta falta de paz interior hoje. Quanta ansiedade dominando. Quanta inquietude. Quanto medo. Quanta insegurança. Quanto medo de ser revelado. Quanto medo de ser descoberto. Isso só não acontece com quem tem consciência limpa. Então, se há algo que eu e você temos que desfrutar e manter vivo na vida dos nossos, sejam eles discípulos naturais, filhos naturais, de vida natural, de vida biológica, esses filhos que nós geramos ou esses filhos que nós estamos gerando na fé, e nós estamos passando essa consciência limpa para os nossos discípulos. E esta é a consciência do Evangelho. É termos o Evangelho como consciência. Não é decoreba. Não é decoreba de tabelas. Não é decoreba de versículo. Não é decoreba de oração, que você tem uma oração na ponta da língua. Consciência é algo profundo. Consciência é o que nos faz andar com os nossos próprios pés, sem depender de ninguém. Consciência é o que você tem, que vem do trono de Deus para o seu coração. E onde quer que você vá, ali você tem a consciência limpa, porque você sabe quem você é, de onde você veio, a quem você serve e para onde você está indo. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma dúvida a respeito disso. Sempre teve consciência limpa, inclusive antes da sua conversão em Cristo Jesus. Porque ele recebe isso dos seus antepassados. Número 2. Está no versículo 4 também essa expressão que eu vejo como gratidão. Ele disse: eu lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Essa lembrança que é resultado de gratidão. A gratidão é um valor maravilhoso. Ou você tem, ou você não tem. A gratidão é o reconhecimento de que o que você galgou, alcançou, do que você recebeu, ou onde você está, você não deve totalmente a você. Você também é grato a outras pessoas que foram instrumentos de Deus para te colocar naquele lugar. E o apóstolo Paulo, com toda humildade, ele fala do seu discípulo, lembrando com alegria: eu lembro-me das suas lágrimas. Eu lembro das suas lágrimas, então venha ficar perto de mim. Eu tenho essa necessidade de ficar perto de você, porque só me lembrando das suas lágrimas, o meu coração já enche de gratidão. E tudo que eu preciso nessa hora é estar perto de gente que olha para onde eu olho, que tenha visão, para que a mesma visão, que está na mesma página, no mesmo sentido, na mesma direção e na mesma velocidade. No momento sombrio que a igreja está passando, o apóstolo, ele sugere, ele pede que venha o seu discípulo amado, de quem ele tem muita gratidão. E gratidão é algo que nós precisamos passar de geração em geração. Se a sua geração não é grata, se a geração dos seus pais não foram gratos, interrompa aqui esse fluxo. E que comece em nossa vida, então, a expressão da verdadeira gratidão ao Senhor. Agradecer a Deus por tudo que nós temos. Aprender a agradecer. Essas coisas são aprendidas. Gratidão, nós precisamos aprender a ser gratos. E a exercer esta gratidão. Em terceiro e último lugar, eu quero agora lembrar de algo fundamental para deixarmos para as próximas gerações, que é o que está exatamente aqui no versículo 5. E eu peço que você coloque os olhos nesse texto, onde Paulo diz: recordo-me da sua fé não fingida,
que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Paulo está falando de uma fé autêntica, de uma fé não fingida, de uma fé sem fingimento. É de uma fé que gera um caráter, uma pessoa de uma face só. Interessante. Uma vez um pastor foi fazer uma visita numa casa, e chegando na casa dessa família, sentou-se junto com a família ali à mesa para tomar um café, um lanche. E o menino de 4 anos começou a rodear o pastor e olhar na nuca dele. E ficava olhando na nuca, assim, de forma fixada. No primeiro momento, o pastor achou que aquilo era uma brincadeira. Achou, o que será que está acontecendo com essa criança? O que ele está fazendo? Não tinha nem muita intimidade com a família. Ele só estava observando aquela criança, olhando atentamente para a sua nuca. Mas até que o pai ficou incomodado com aquilo, o pai do menino, e o pai do menino falou, sente-se, eu quero que você sente-se aqui. O que você está vendo? Por que você está tendo essa atitude? O que você está olhando aí? Você está procurando alguma coisa? Ele falou, não, papai, é que eu estou aqui olhando para a nuca do pastor, porque o senhor sempre diz que pastor tem 2 caras. Eu estou procurando a segunda dele. Eu estou procurando a segunda dele. Crianças ouvem, elas prestam atenção, elas observam. Nós aqui subestimamos a capacidade das crianças. Nós subestimamos a capacidade de crianças pequenas. A gente só acha que é só a moçadinha, pré-adolescente, teenagers, os teens, é que começam a prestar atenção. Não. Crianças prestam atenção no que nós falamos. E aqui Paulo, ele está como que exaltando, está dando gratidão, ele está alegre, feliz, porque ele conhece Loide e Eunice. É por isso que eu sou apaixonado pelas Escrituras, eu sou apaixonado pelos Evangelhos, porque olha aqui o exemplo que Paulo está usando. E as irmãs, por favor, me entendam o que eu vou falar agora. Todo mundo sabe que nesta época, nesse período, a palavra de uma mulher não valia. Não tinha valia. Ninguém dava atenção. Não era importante o que a mulher falava. Importante sim o que se dizia no mundo masculino. Paulo não dá bola para isso, não dá atenção para isso, e destaca um testemunho autêntico que ele viu com os olhos dele na casa de Timóteo, por frequentar a sua casa. E 2 mulheres, olha que coisa boa. Eu não sei como elas eram, mas eu quero imaginá-las da maneira mais simples possível. Eu imagino uma vovó, daquelas carinhosas, aquelas que amam os netos, que tem carinho pelos netos, e que segura todas as barras. O nome dos homens da família aqui não aparece, nós não sabemos onde eles estão. E nem vamos querer investigar se o texto não deixa claro. Mas vamos fixar os nossos olhos então nelas. Essas mulheres, elas eram pessoas comuns, mas elas agiram de forma incomum. Elas eram mulheres normais, mas a atitude delas foi extranormal, foi extraordinário. O que elas fizeram? Elas tinham uma fé autêntica. E essa fé, essa avó, ela transmitiu para a mãe desse netinho. Ela viveu de um modo, de uma forma, que passou de um para o outro. Não foi por osmose, não. Mas foi na convivência do dia a dia. Essa convivência, esse viver, que é exatamente isso que é o discipulado. Exatamente isso que nós temos que passar para as pessoas que nós amamos. Esse discipular é passar vida, não é informação. Não é conhecimento. Há muito equívoco, há muito mito em torno de tudo isso. Não se espera informação, conhecimento. Espera-se apenas vida de verdade. Tempo de qualidade. Está passando ali. É uma palavra, é um olhar, é um abraço diferenciado, um olhar diferenciado. Um beijo. Essas coisas são tremendas.
causa um impacto tremendo, especialmente e sobretudo em dias frios como o nosso. Você já tentou abraçar alguém que te segura assim, fica duro igual uma pedra? Sabe o que é isso? Esse homem nunca foi abraçado. Esse homem nunca foi abraçado pelo pai dele. Sabe quando você vai dar um abraço a uma senhora, ela fica igual uma pedra? Ela não sabe reagir a carinhos, porque ela não recebeu isso. Agora, se tem algo que é desafiador para nós, muito mais do que essa questão da relação humana, é você passar para o outro valores espirituais, que é de verdade um desafio para todos nós. A fé que essas mulheres passaram para Timóteo era autêntica. Não tinha double face, não tinha duas caras. Elas eram as mesmas pessoas o tempo todo. E, a meu ver, o que elas eram na comunidade, elas eram também em casa. E isso é uma coisa impressionante. Porque se há uma das coisas em que nós cristãos somos mais criticados hoje em dia, é a incoerência. É o tamanho do abismo que existe entre o nosso discurso e a nossa prática. É um abismo incrível. As nossas crianças desceram, mas aqui tem uma outra idade. Os adolescentes, pré-adolescentes e jovens, eles são igual a coruja. Eles não falam, mas prestam atenção em cada movimento. E eu te digo mais, eles não só estão prestando atenção em você, eles estão pensando também. Eles estão pensando em cada palavra que eles ouvem de você. Eles estão pensando em cada atitude que eles ouvem de você. Então a minha pergunta é simples. Será que nós estamos gerando fé autêntica na vida dos nossos filhos? Uma fé autêntica? Uma fé sem fingimento, na outra versão, sem fingimento? Eu queria dizer, de forma muito simples, já concluindo, é que existem 3 caminhos para se criar essa fé autêntica, não fingida, na vida dos nossos filhos, ou dos nossos discípulos, ou das pessoas às quais nós estamos ensinando no dia a dia. A primeira delas é uma vida de oração verdadeira. É uma vida de oração, não a falada, não a publicada, não a colocada no Facebook, dizendo eu oro não sei o que por dia. Não, não, não. Não no estilo farisaico. Não naquele estilo do fariseu, que você sabe de quem que eu estou falando. Jesus falou sobre esse fariseu que orava para si mesmo. Não é a oração para si e de si. Aquele fariseu, ele orava para si e de si. Ele dizia, graças te dou, porque eu sou o cara, meu. Graças te dou. Isso causa asco na vida dos nossos filhos e daqueles que nos observam. Nós somos chamados a fazer uma oração simples. Ninguém precisa se preocupar com isso, com palavras prontas, frases prontas, orações ensaiadas. Não, não é essa. É a outra oração. É aquela oração que a gente chega diante do Senhor e abre o coração e diz, Senhor, tem misericórdia de nós, à luz do que nós ouvimos aqui no primeiro salmo da noite. É uma oração que você chega diante de Deus e rasga o seu coração. E você chega diante do Senhor e fala, Senhor, nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos qual atitude tomar, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E aqueles que estão próximos de nós estão ouvindo essa oração e dizendo, é assim que se relaciona com Deus. É abrindo o jogo, é sendo sincero, não é escondendo nada, não é camuflando nada, não é tendo uma vida camaleônica, atitudes camaleônicas, enganadoras. E o pior é que a gente está enganando só a nós mesmos, porque jamais nós vamos enganar o Senhor. Então não vale a pena isso. Sai fora disso. Para com isso. Mas tenha de fato uma vida de oração simples, e ninguém aqui está falando para você ficar orando 10 horas por dia. Não é isso. Mas ter a oração como estilo de vida. Ter a oração como algo normal e natural dentro de si.
A oração, ela nos leva ao lugar que nós temos que estar. Ela nunca nos coloca acima e nunca nos coloca abaixo. Ela nos coloca na posição correta diante do Senhor. Essa oração que faz a diferença e que gera essa fé autêntica. Porque fé autêntica é fruto de relacionamento. Fé não é fé na fé. Como dizem que o povo brasileiro é um povo de fé. É um fé na fé. Não é fé na fé que o Evangelho prega. Não é fé mágica. Não é fé de determinação, eu determino. Não é essa fé. Essa fé é estranha ao Evangelho. Essa fé positiva, de que você vai afirmando e dando ordens para Deus. E agora acontece isso, e agora acontece aquilo. E infelizmente isso se espalha igual a fogo em palha. E as pessoas com muita facilidade, elas aprendem esses conceitos completamente desfocados do Evangelho. A verdadeira fé, ela é fruto, ela é resultado de relacionamento com o Senhor. Relacionamento com o Senhor é um relacionamento quieto, afastado, na solitude, na solidão, sem audiência, sem audiências, sem gente para ver, para observar. É na calada do nosso quarto. A segunda coisa que gera essa fé autêntica é a palavra de Deus. E ninguém está dizendo aqui para você estar decorando o livro todo. Mas eu tenho convicção de que Lloyd e Eunice, assim como eu tenho convicção de Paulo, que é óbvio a todos nós, essa fé gerada em Timóteo é fruto de relacionamento com a palavra, não com o livro. Não é o livro. O livro todos nós temos ele em casa. E eu quase que tenho certeza que aqui, sem conhecer vocês, sem ter ido na sua casa, eu quase que posso afirmar que na casa de todos nós há pelo menos 2 livros desse. Há pelo menos 2. Conversando com um amigo essa semana, ele me disse, eu tenho 10. E aí eu até entendo, que eu conheço ele um pouco, eu sei do que ele está dizendo, que ele comprou uma de cada versão, que embora não sendo pastor, ele gosta de comparar as versões. Mas eu vou falar aqui uma resposta que um pastor que eu conheço deu para uma senhora que chegou para ele e disse, pastor, qual que é a melhor versão da Bíblia? O pastor olhou para ela e falou, minha filha, a melhor versão da Bíblia é a lida. Essa é a melhor versão da Bíblia. A melhor versão da Bíblia é a lida. Eu não estou falando de um livro. Por favor, preste atenção. Por gentileza. Eu não estou falando de um livro. Existe um livro chamado Alcorão. Eu não estou falando de um livro. As 3 denominações, as 3 religiões do mundo monoteístas têm o seu livro. O judaísmo tem o seu livro, a Torá. O islamismo tem o seu livro, o Alcorão. O cristianismo tem o seu livro, a Bíblia. A Bíblia, para a maioria de nós, não passa de uma coleção de livros. De uma figura decorativa. Que não é visitada, não é conhecida. E quem está falando aqui não é aquele que se debruça o dia inteiro em cima das Escrituras. Eu estou sendo honesto com você. Mas eu descobri que sem esse alimento eu não sobrevivo. Eu descobri que se eu não mergulhar nas páginas desse livro, quando eu mergulho, que eu leio 3, 4 versículos, se eu não fizer isso, a mágoa me arrebenta. Eu descobri que se eu não ler testemunhos de homens como esse que nós estamos lendo aqui, a soberba invade. O medo se agiganta dentro de mim. A falta de sabedoria, de discernimento, toma conta de mim. Eu descobri que se eu não tomar esse livro despretensiosamente, lendo de carreirinha, sem se preocupar com tudo que leu ou ouviu a respeito daquele texto, não vai para o texto com a expectativa de ter as suas respostas apenas confirmadas ou legitimadas, ou as suas perguntas respondidas a seu bel prazer, mas vai para o livro como um perdido,
vai para o livro como um perdido busca uma bússola. Vai para o livro como um faminto encontra o pão. Vai para a palavra como um sedento que diz, aqui está aquilo que eu mais necessito. Em outras palavras, não é o livro, mas é a palavra. A palavra que faz a diferença. A palavra revelada. Porque a letra mata, mas o Espírito... Eu vou de novo. A letra mata, mas o Espírito... Tão fraquinho. A letra mata, mas o Espírito vivifica. 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 Você acha que eu vou chegar aqui agora e dizer, irmãos, vamos fazer uma campanha de leitura da Bíblia? Eu não. Eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque isso não funciona para você. Isso não funciona para você. Eu quero sim pedir a Deus que te leve num lugar e num momento da tua vida e abra os teus olhos para que você enxergue a miséria que você está. Que só um miserável é que tem fome realmente de justiça, fome e sede de justiça. Só um homem e uma mulher que se enxerga, que se flagra, que cai em si, é que diz, eu preciso ler esse livro, não me importa quem está pedindo, quem está mandando, eu necessito, eu cheguei a essa conclusão. Nós temos que aprender a andar com nossos próprios pés. Os discípulos andaram com Jesus 3 anos. Eu não sei quantos aqui têm menos de 3 anos de casa. Mas a maioria de nós tem mais de 3 anos de casa. A maioria de nós. Nós temos a obrigação de conhecer o Evangelho. Temos a obrigação de conhecermos o conteúdo do Evangelho. A proposta do Evangelho. Porque o Senhor Jesus não levou mais do que 3 anos para pregar todo o seu Evangelho aos seus discípulos. A palavra. Mas uma palavra que dá sede, que muda o seu coração, não para fazer de você um fariseu, não para fazer de você um cara que sabe o texto, como aquele sabia. E você sabe, eu vou lhe dizer, eu vou lhe mostrar um mapa da derrocada. O camarada pensava que ele sabia. Ele dizia, eu não sou como os outros. Porque ele dizia com ele mesmo, eu sei. E quando você fala, eu sei, você está já dizendo por inferência que o outro não sabe. E o próximo passo do cara que diz eu sei, ele se acha melhor do que o outro. E quando ele se acha melhor do que o outro, é porque ele sabe mais do que o outro. E ele despreza o outro. Ele diz, eu sou melhor do que você. Esse homem está lendo um livro. Mas eu chamo você a ler a palavra. A prestar atenção no que é que o Senhor Jesus, é nas entrelinhas. É só o Espírito Santo que pode revelar a mim e a você. E aliás, isso não tem explicação, porque um mesmo texto pode falar com cada um de nós aqui nessa noite de formas diferentes. Esse é o poder da palavra. Esse é o poder do Evangelho. E nós cremos na palavra e ficar na palavra. E crer que Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Mas não aquelas promessas que você já sai querendo voando e tendo todos os problemas da sua vida solucionados. Porque nem os apóstolos tiveram isso. Nós também não teremos. É um caminhar de todo dia, para ir crescendo em nós essa consciência. Temos uma vida de oração, uma vida pautada na palavra, que nos ensina a caminhar de forma amorosa, grata e dependente ao Senhor. E finalmente, e por último, um testemunho. Um testemunho autêntico de vida. Ele gera fé genuína nas pessoas. Um testemunho autêntico. Um testemunho verdadeiro. Uma vida limpa. Uma vida que anda na luz. Ele gera fé nas pessoas. Você concorda comigo que o mau testemunho, ele decepciona, ele desaponta, ele escandaliza. Você conhece alguém que já largou o caminho porque se escandalizou, e nós não vamos aqui entrar no mérito
do escândalo, porque isso não importa. Olha a importância do procedimento. Testemunho. E a minha oração é que o Senhor faça dessa nossa igreja, da IPI Filadélfia, uma igreja missional. Uma igreja missional é aquela igreja que não é missionária, ela vai além disso. Uma coisa é o investimento em obra missionária, e nós temos que continuar fazendo isso. Mas outra coisa é ser missionária onde está. É ser missional onde está. E a gente faz isso através do nosso testemunho. Deus colocou você no lugar onde colocou para trabalhar, para usar você para a glória dEle, para revelar a natureza dEle. A natureza dEle. Porque Deus é Espírito, Ele usa os seus filhos e as suas filhas para falar do seu amor aos outros. Você alcança pessoas que eu não alcanço. Você abraça pessoas que eu não posso abraçar, eu não as conheço. Você convive com gente que eu não conheço. Que nós, pastores, os 4 pastores dessa igreja não conhecem. Eles têm muito mais alcance do que nós 4 juntos. Embora o reverendo Silas, que é o nosso decano aqui, conhece tanta gente. Mas vocês têm acesso a pessoas. Você acha mesmo que o Senhor te deu aquele emprego, colocou você lá apenas para ganhar dinheiro? Você acha mesmo? Não. O Senhor te colocou lá no colégio, ali atrás tem uma moçada, não é? Deus te colocou lá naquele colégio, lá naquela faculdade, na universidade, naquele escritório, naquele consultório. Deus te colocou lá para testemunhar do amor de Jesus pela vida daquelas pessoas. E isso é passado de geração em geração, tanto dentro de casa quanto no trabalho. A coisa mais maravilhosa é quando alguém leva um colega dele aos pés da cruz. Um colega de trabalho, uma colega de trabalho aos pés da cruz, e Deus te usa para fazer isso. Essa é uma igreja missional, que tem esse entendimento, essa compreensão, de que onde eu estou, eu tenho que pregar o Evangelho, não abrir a Bíblia e dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ninguém aguenta mais isso. De novo, não é decoreba, mas é um abraço que você dá e faz a diferença. É uma palavra de esperança que você dá para alguém. É uma oração que você faz no intervalo. É você perceber o sofrimento de um amigo seu e dizer, a gente pode conversar 5 minutos depois da saída? 5 minutos. 5 minutos. Apenas 5 minutos. E dar um abraço no seu colega de trabalho e dizer, eu quero orar por você, se você me permite. Nunca ninguém fez isso por ele. Nunca ninguém fez isso por ela. Nós somos chamados a fazer a diferença, a testemunhar do Senhor Jesus lá no nosso ambiente de trabalho. E nós testemunhamos assim, agindo. E aí você diz, eu não tenho ambiente no meu trabalho. Eu pergunto por quê? Aí você me responde, as pessoas não gostam de mim. Aí eu pergunto por quê? As pessoas não gostam de você. Eu não sei se você vai ter coragem de dizer, ou se você sabe por quê que elas não gostam de você, mas talvez esteja na hora de você mudar a sua postura. De mudar a sua postura. Para que as pessoas comecem a te amar. Para que as pessoas comecem a te respeitar. Para que as pessoas, quando se referirem a você, tenham respeito. E tire aquele apelido, aquele sobrenome de apelido que você tem. O fulano, aquele chato. O fulano, aquele crente nó cego. O fulano, aquele crente mentiroso. É um desafio. Paulo está numa hora mais obscura da igreja cristã. E ele escreve ao seu amado filho, seu amado discípulo Timóteo, dizendo, fica firme, prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Mantenha-se firme, mantenha a chama acesa. E essa missão, o apóstolo Paulo está entregando a mim e a você nessa noite. Manter a chama acesa e levar adiante essa tocha. Manter a chama acesa e dar prosseguimento a isso. Não podemos interromper o fluxo. Não importa a sua idade, Deus quer usar a todos nós aqui, independentemente da nossa idade,
mas Ele quer usar a todos nós, a cada um de nós, de levar para a próxima geração o Evangelho do Senhor. E antes de querer abrir a boca, viva esse Evangelho. Porque quando você viver o Evangelho, então tudo que você vai falar pelo lado de fora já é verdade pelo lado de dentro. Aí as pessoas vão dizer, sim, eu te respeito, eu quero ouvir mais sobre isso, porque eu te conheço, eu sei quem você é. Amém. O que vocês acham? Topa o desafio? Você está pronto para isso? Sem emocionalismo nenhum, sem música nenhuma de fundo, sem nenhum apelo. Você está pronto para isso? Você sabe que você é observado todos os dias, não sabe? Você sabe que pessoas pensam coisas a seu respeito, sinceramente, você sabe disso. Você sabe. Você sabe disso. Nós somos chamados a ter uma fé confiante, autêntica e genuína. E basta viver essa fé, e as pessoas verão em nós a natureza do Pai. Eu gostaria de orar com você. Mesmo sentados, baixe sua fronte, por favor, por um momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nessa noite, para pedir perdão ao Senhor. Perdão porque muitas vezes o Evangelho chegou até nós, mas ele não tem avançado além de nós, através de nós. Nós não nos dispomos a ser Teus instrumentos. Nós não nos dispusemos, não nos colocamos ainda à Tua disposição completamente. As pessoas não têm sido alcançadas porque nós seguramos conosco essa verdade. Muda isso em nós. Muda isso na vida do Teu povo nessa igreja. Senhor, essa igreja é tão amada, é tão querida. Aqui tem um povo especial, um povo que se ama. Um povo que ama uns aos outros. Eu te agradeço tanto pela nossa igreja aqui nesse bairro. Eu te agradeço tanto pela IPI Filadélfia. Tu sabes da minha gratidão que eu tenho por eles. O nome que eles deram a eles mesmos, um nome tão lindo. Esse uns aos outros, que coisa maravilhosa. Ensina-nos a ser isso de verdade. Ensina-nos a tornar o nome da igreja uma verdade na nossa vida. Onde quer que a gente pise. Levando essa mensagem, essa fé genuína, autêntica em Cristo Jesus, para aqueles que convivem conosco, seja em nossa casa, seja no trabalho, seja onde for. Que o Senhor esteja usando cada um de nós. Tira de nós o medo, tira de nós a insegurança, tira de nós a preguiça, a falta de disponibilidade, tira de nós essas coisas todas e levanta-nos como um exército que vai levar uma mensagem que vai transformar a sociedade onde o Senhor nos colocou. Que seja assim. Livra-nos de reter conosco o que nós recebemos. Temos do Senhor o chamado e a responsabilidade de levar adiante a tocha do Evangelho. Que o Senhor use cada um de nós, a começar de hoje, amanhã no trabalho, na faculdade, no colégio, em casa. Nós queremos apenas viver a vida de Cristo em nós de forma autêntica, de forma simples, porém profunda e autêntica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a nossa oração. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesta noite. Reverendo Ricardo, muito obrigado.